Graça e paz, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, o nosso Deus. Assim como eu, você tem sentido falta das nossas reuniões, do nosso culto coletivo, público, mas nós contamos com a intervenção do nosso Deus para que em breve nós voltaremos a nos reunir na presença de Deus e também na presença uns dos outros. E nessa esperança eu venho compartilhar a reflexão da palavra de Deus que se encontra no trecho do Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 ao 11, onde diz assim a palavra de Deus: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. A providência divina. Que o Senhor nosso Deus abençoe sua palavra lida e aplique essa palavra em cada coração. A providência divina, a providência de Deus. Meus amados, entre outras coisas, eu vejo que providência de Deus, ela é sempre infalível. Providência de Deus, ela é sempre evidente e também é sempre soberana. Primeira coisa que eu vejo sobre essa providência divina, providência de Deus, é que ela reflete a vontade de Deus na vida do crente. Providência de Deus reflete a vontade de Deus na vida de cada crente. Como eu disse, essa providência, ela é sempre soberana. É através da providência que Deus ele realiza o seu querer. E Deus ele quer algumas coisas de mim, de você, de cada crente que eu vejo aqui nessa palavra que nós acabamos de compartilhar a leitura. Por exemplo, eu vejo que Deus ele quer que a vida de cada crente mostre humildade. Versículo 6, vem a ordem: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Não apenas isso, Deus ele quer que a vida de cada crente também mostre vigilância. No versículo número 8, palavra agora também imperativo, em tom de ordem, diz: sede sóbrios, vigiai. Deus, ele também quer que a vida de cada crente mostre fidelidade. No versículo 9, ele fala: ao qual resistir firmes na fé. Não apenas isso, nesse versículo 9, aproveitando esse versículo 9, nos diz aqui a palavra que sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Que palavra que mostra que o que eu estou passando, que você está passando, o medo, o temor que nós estamos vivendo, esse desespero, a situação toda,
ela está se cumprindo não apenas no nosso estado, não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro. E todos os crentes em toda parte do mundo estão enfrentando os mesmos desafios. Mas Deus quer que cada crente, independente de onde esteja, ele mostre fidelidade na sua vida cristã. Deus ele quer que cada crente, na sua vida cristã, ele mostre vigilância e também mostre humildade. É o querer de Deus, é a vontade de Deus. E é preciso fazer a vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo é a seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso eu torno a dizer que é preciso fazer a vontade de Deus. Além disso, eu vejo que a providência de Deus, ela revela que Ele cuida muito bem do seu povo. Como eu disse também antes, essa providência é sempre evidente. Versículo 7, o apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amados, sem dúvida, o apóstolo Pedro, ele reconhecia o cuidado providencial do Senhor, o nosso Deus. Ainda mais Pedro, que teve várias experiências nesse sentido. Eu quero citar algumas que estão descritas e registradas no Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 5 do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, nós temos a experiência de Pedro com aquela pesca maravilhosa que, sem dúvida, foi a providência de Deus se mostrando evidente na sua vida. Não apenas isso, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 17, nós temos um momento em que Pedro cobrado de Pedro os impostos para ele pagar, e Jesus orienta que ele fosse pescar, e o primeiro peixe que ele tirasse do rio, ele então procurasse na boca uma moeda com a qual estaria pagando o seu imposto, providência de Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 12, nós temos um momento em que Pedro foi lançado à prisão porque estava pregando o evangelho da salvação. E lá o Senhor providenciou a sua liberdade, enviando um anjo para libertá-lo daquela prisão. Enfim, isso tudo mostra que o apóstolo Pedro, ele reconhecia o cuidado providencial do Senhor, o nosso Deus. Lá no Antigo Testamento, outro que também reconhecia o cuidado providencial do Senhor era o salmista. Quem não lembra, é o Salmo 23, onde o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Percebem? Deus, ele cuida muito bem do seu povo. E essa providência de Deus, ela é sempre evidente. Hoje, ele está cuidando do nosso bem-estar, do meu e do seu também. E eu e você precisamos fazer como Pedro, reconhecer a providência de Deus. É preciso reconhecer a providência de Deus. Se nós temos ansiedade, se nós temos necessidade, aí vem o versículo 7 nos ensina que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele
tem cuidado de vós. Você tem reconhecido a providência de Deus? É preciso reconhecer a providência de Deus. Finalmente, eu vejo que a providência de Deus, ela garante o cumprimento de todas as suas promessas. Essa providência divina, essa providência de Deus, ela é sempre infalível. Ela não falha jamais. Através dessa providência, Deus, ele cumpre as suas promessas. Aqui no versículo 10, temos uma preciosa promessa para a nossa realidade atual. Olha só o que diz o apóstolo Pedro. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Essas são as promessas de Deus nesse texto. Depois de haver sofrido por um pouco, esse nosso sofrimento, ele vai ter fim, ele vai chegar ao fim. E depois de chegar ao fim, Deus ele vai cumprir na minha vida, na sua vida, as suas promessas. Primeira promessa, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Aperfeiçoar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Ele mesmo, depois de haver sofrido por um pouco, ele mesmo vos há também de confirmar. Confirmar o quê? A nossa fé. Confirmar a nossa esperança. E finalmente, terceira promessa aqui. Depois de haver sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de fortalecer. Sairemos desse momento confuso, difícil, doloroso, sofrido, porém sairemos fortalecidos pelo Senhor, o nosso Deus. Você confia nessas promessas? É preciso confiar nas promessas de Deus. Quem promete é o Senhor, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa providência. E é por isso que eu e você precisamos confiar nas promessas de Deus. Confie nessas promessas. São verdadeiras, são fiéis. É preciso confiar nas promessas de Deus. Mas também é preciso reconhecer a providência de Deus. E também é preciso fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.